Ok. Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos dar início agora à terceira palestra da noite, com o tema Mercado de Trabalho e Qualidade de Vida, com o Dr. Francinaldo Gomes. Então, depois de 6 anos de faculdade, nós estudantes nos deparamos com realidades e desafios de entrar no mercado de trabalho e construir, de fato, uma carreira de sucesso, que é o que todo mundo almeja. E para falar sobre isso, o Dr. Francinaldo vai elucidar os pontos que ele achar pertinente, nos orientar aí e falar sobre o panorama de agora, o panorama futuro e compartilhar com a gente a sabedoria dele. Ele é neurocirurgião e educador financeiro, é CEO da Saúde Mais Ação, Educação e Gestão Financeira, tem MBA em Finanças e Gestão de Investimentos pela FGV, é membro da Comissão de Apoio à Qualificação e Gestão Empresarial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é escritor da coluna de investimentos da revista DOC, da SBN hoje, é autor de 4 livros sobre enriquecimento com saúde e também é criador da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde. Doutor, a palavra está com o senhor, sinta-se muito à vontade e pode dar início à apresentação. Ramon, boa noite a todos, boa noite Ramon, boa noite Naila, obrigado pelo convite, é um prazer participar do evento aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência nessa área de finanças e gestão para médicos aí, principalmente com o público jovem, né, que eu vi que a maioria do público aqui é acadêmico e residente no início da carreira, então isso é muito bom, porque o jovem tem muitas vantagens no mercado de trabalho que o pessoal já sênior não tem. Mas realmente aquilo que você falou no início é a mais pura verdade. Nós médicos nos formamos com alto nível de qualificação técnica, porém sem nenhum conhecimento sobre o mercado de trabalho. E por conta disso, a gente acaba se tornando presas fáceis para o governo, para as operadoras de saúde, para as cooperativas, para as OS e outras. De tal forma que nós médicos costumamos trabalhar muito, a gente ganha muito dinheiro, mas acaba não enriquecendo. E muitos de nós pagam um preço muito alto por isso, com relação à síndrome de burnout, com relação a alto nível de endividamento, com relação a vício em drogas, né, em medicamentos, por exemplo, uma desestruturação familiar, muitas vezes, pela falta de atenção da família, enfim. Eu mesmo sou testemunha disso, porque eu passei por uma situação dessas em 2003, na qual eu quebrei financeiramente, mesmo ganhando muito dinheiro como médico, pelo fato de não saber gerir o dinheiro que eu ganhava, não saber gerir a minha vida fora, digamos assim, da área médica. Isso me custou muito caro, a ponto de eu ficar sem dinheiro para fazer compra de supermercado, para vocês terem uma ideia. Já médico formado e já com mestrado em neurociência. E esse foi o meu ponto de virada. Foi onde eu decidi que não basta saber ganhar dinheiro, é preciso cuidar adequadamente do dinheiro que você ganha. Senão, você pode até ganhar muito dinheiro, mas você não irá enriquecer. E foi daí em diante que eu comecei a minha caminhada em 2003, rumo à minha independência financeira, a qual eu atingi em 2017, cerca de 14 anos depois. Então, eu trago aí bastante experiência, são 4 livros, e este que está aqui, que são os 4 pilares do enriquecimento médico, é um e-book, tá, de 60 páginas, que está disponível para vocês na internet, ele é gratuito, depois eu vou compartilhar o link, onde eu resumo para vocês o que é preciso para vocês serem médicos de sucesso na carreira, tá? Além, claro, da qualificação técnica. Então, acompanhem comigo, porque realmente vocês vão se surpreender com o que eu tenho para mostrar para vocês. Primeira coisa, como é que era o mercado de trabalho até cerca de 30 anos atrás para o médico? Ele era assim, ó, era uma avenida livre, onde bastava o médico ter uma boa qualificação técnica, ter cursado uma boa faculdade, feito uma boa residência, que o sucesso dele estava garantido. Então, não tinha muito esforço por parte do médico, a não ser investir na sua qualificação. Ele montava um consultório, montava uma clínica, um hospital, se juntava com outros colegas e o sucesso, digamos assim, estava garantido. Porém, ultimamente, o mercado de trabalho ficou desse jeito. Uma coisa nebulosa. Somente a qualificação técnica de vocês não é mais suficiente
para vocês terem sucesso na vida. E uma modificação que já vinha acontecendo de forma um pouco lenta foi acelerada pela pandemia, pelos eventos relacionados à pandemia de Covid-19, que eu vou resumir para vocês como Corona Crash. Então, é a palavra que a gente vai usar aqui. O Corona Crash mostrou que o médico que depende apenas do seu trabalho para ter renda é extremamente vulnerável. Então, é algo que já vinha mudando, agora se acentuou. Então, hoje o mercado de trabalho está nebuloso, nós não sabemos mais o que vai acontecer, nós não temos mais nenhuma garantia de sucesso se tivermos apenas o nosso diploma ou o nosso título de especialista. Tá? Então, qual foi o impacto do Corona Crash na remuneração dos médicos? Esse perfil, Médico Sem Jaleco, é muito bom, aconselho vocês a seguirem lá no Instagram, eu já dei várias aulas para eles, e foi feita essa pesquisa aqui com 683 médicos, tá? De várias especialidades sobre qual foi o impacto, do Corona Crash na remuneração. Reparem que 82% dos médicos entrevistados tiveram redução na sua receita, no seu ganho durante a pandemia, tá? E essa redução foi em média de 44%, ou seja, quase metade daquilo que ganhava. E praticamente metade dos médicos teve uma redução maior que 50% durante a pandemia, mostrando que realmente, mesmo se nós estivermos saudáveis e ativos, a gente pode sim ter a nossa renda comprometida. Então, eu quero que vocês guardem esses números aqui, porque esses são números reais durante a pandemia. Bom, a pandemia, como eu falei para vocês, eu vou falar muito Corona Crash, ela introduziu um novo normal. Na verdade, é um novo normal na medicina que já vinha se instalando de forma mais lenta, mas que foi acelerado. Reparem aqui o perfil de gasto das pessoas durante a pandemia. Reparem no com que elas reduziram gastos, com que elas aumentaram gastos e com que elas mantiveram gastos. Reparem aqui, TV a cabo e internet. Isso aqui é muito importante vocês terem essa informação, tá bom? Remédios, claro, nós estamos vivendo num período de pandemia, E também com relação a plano de saúde, foram onde elas mantiveram. E aqui também um retrato, onde os gastos dispararam. Telemedicina, olhem aqui, tá? Entretenimento online, plano de saúde e ferramenta para trabalho remoto. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse novo normal? A medicina que era exercida daquela forma tradicional, a qual a gente aprende na faculdade, tá? Ela está mudando, na verdade, já mudou radicalmente. E vocês que vão se formar e vão entrar no mercado de trabalho, já tem que estar com a mente aberta, e com digamos assim, as antenas ligadas para esse novo cenário, novo normal que se instalou e que é irreversível. A gente não vai mais retroceder. A tecnologia, os avanços tecnológicos, as mudanças que ocorreram, que se aceleraram, eles não voltam mais, Não vai ser um caminho sem volta. Então, ou vocês se adaptam a eles, ou vocês serão engolidos por eles, tá bom? Olha aqui um outro exemplo. Esse é um trabalho feito com a participação da indústria no PIB de vários países, tá bom? Claro, não é um trabalho voltado para a área médica, mas a gente sabe que a medicina é uma prestação de serviço e ela está intimamente relacionada à indústria. Então, essa informação, ela vem de encontro a toda a mudança que está ocorrendo no mercado de trabalho médico. Redução cada vez maior, participação cada vez menor, digamos assim, digamos assim, do trabalho braçal, na criação de riqueza de vários países, incluindo o Brasil. Aqui vocês podem ver meio um azul meio escuro aqui embaixo, olha, tá? Claro, em alguns países está ocorrendo de forma mais acelerada, em outros de forma um pouco mais lenta, mas a tendência é o quê? Cada vez mais tecnologia, cada vez menos trabalho braçal. É isso que vocês têm que ter na cabeça. E onde é que está o cerne de toda essa mudança, meninos? Está no conhecimento. Só que o conhecimento não é só conhecimento, digamos assim, deixa eu pular aqui, eu volto.
não é só conhecimento técnico, mas médico. Hoje, o médico, para ter sucesso na sua carreira, na sua vida, não basta ele saber só mais medicina. Ele tem que saber finanças, marketing, gestão, empreendedorismo e inovação, e tem que ser uma pessoa produtiva. E ser produtivo não quer dizer trabalhar muito, quer dizer ser eficiente no trabalho. Então, quando eu falo do conhecimento como a mola mestra dessa mudança toda, não é o conhecimento médico, isso aí nós já temos e somos muito bem formados aqui no Brasil com relação à parte técnica. Nós estamos falando de áreas extra-medicina, né? Áreas que não são diretamente relacionadas à medicina. E a atitude de vocês aqui é fundamental para esse processo, porque aquela mesma pesquisa que nós fizemos lá, né, com relação aos médicos, reparem o que os médicos fizeram para se adaptar à crise. Mesmo sofrendo uma redução de praticamente metade na sua renda, metade dos médicos não fez nada. Isso é extremamente, digamos assim, preocupante, porque esses médicos estão esperando que as coisas voltem a ser como era antes, só que elas não vão mais voltar, tá bom? Outros pularam para a telemedicina para manter a sua renda durante a pandemia, muitos pegaram plantões extras, ou seja, as pessoas ainda estão focadas, nós médicos, no trabalho braçal, ou seja, plantão, sobreaviso, consultório, tá? E nós, no gráfico que eu mostrei para vocês, o trabalho braçal está cada vez menos sendo utilizado e cada vez mais o conhecimento de outras áreas. Então, vamos ver um pouco de cada um desses pilares aqui para que vocês tenham sucesso na carreira de vocês. O que que vocês precisam entender de finanças, gente? É simples. Um médico financeiramente saudável, ele consegue exercer a medicina da melhor forma possível, se ele não tiver preocupação financeira. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esta fórmula. Não precisam saber, não precisam se preocupar com a fórmula. Essa é a fórmula do juro composto, meninos. O juro composto, ele diz o seguinte: o M é quanto vocês querem ter. Por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Vocês precisam acumular um patrimônio ao longo da vida de vocês. O C é com quanto vocês vão começar. O I é a taxa de juro que remunera esse capital, ou seja, vocês aprenderem a fazer o dinheiro de vocês trabalhar para vocês. E o tempo é o número de anos, né, número de períodos sobre o qual essa taxa de juro vai atuar sobre esse capital. Reparem nessa fórmula que o tempo é o único componente que é exponencial. O tempo, meninos, é o grande multiplicador da riqueza de vocês. Como vocês são muito jovens aqui, vocês têm o maior ativo de todos, que é o tempo. Então, vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, porque eu quero mostrar que essa parte aqui é muito importante vocês visualizarem isso, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, não tem problema. Ok, então vamos lá. Olhem aqui, é muito comum vocês ficarem pensando assim, eu só vou aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim quando eu tiver muito dinheiro. Então, vocês têm essa visão deturpada de que é preciso muito dinheiro. Estão vendo aqui a apresentação? Ramon? Estamos sim, doutor, perfeitamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês, olhem aqui uma coisa muito simples. Se você acumular 2 milhões de reais, ou seja, 20 anos é um tempo, para quem tem 20 anos, é um tempo bom, né? Porque você vai estar com 40 anos quando chegar, né? Você precisa de 500 reais por mês. Isso que eu mostrei para vocês. Para quem é jovem, para quem tem o tempo a seu favor, precisa de pouco dinheiro. Então, aqui já vai uma dica para vocês aqui. Comecem já, desde cedo, a acumular patrimônio, porque ao longo da vida de vocês vão ter liberdade financeira para poderem não depender do INSS, não depender de SUS, não dependerem de plano de saúde, não dependerem de cooperativas para poder pagar as despesas de vocês. Inclusive, já respondendo aqui uma pergunta de vocês,
né? A questão do piso salarial que foi pedida aqui. Então, gente, piso salarial é para quem depende do trabalho para ter renda. Para quem não depende do trabalho, não importa o piso salarial. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, não deixem que outras pessoas decidam quanto vocês têm que ganhar. Jamais deixem isso. Quem tem que decidir a remuneração de vocês são vocês. Eu hoje, por exemplo, eu ganho o quanto eu quero. Não tem piso, não tem teto, tá bom? Por quê? Porque uma vez que você aprende a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, e para isso você precisa de uma estratégia, e essa aqui é a estratégia que eu criei, chamada Enriquecer Faz Bem à Saúde, que é o tema do meu terceiro livro e de cursos que eu falo. Ela se baseia aqui na nossa árvore da riqueza. Essa árvore da riqueza, eu não vou entrar aqui em pormenores dela, mas ela, se você conseguir montar essa árvore da riqueza para você, você vai se tornar independente financeiramente. Ela tem a raiz, que é o planejamento financeiro, tem a reserva de emergência, tem os seguros que todo médico precisa ter e tem os ativos que trabalham para você, que são ativos do mercado financeiro. Então, procurem aprender a fazer o dinheiro de vocês trabalhar para vocês, para que vocês não dependam do exercício da medicina para poderem ter renda. E essa foi a estratégia que me levou à independência financeira aos 42 anos de idade, né? 14 anos depois de eu ter passado por toda aquela dificuldade. Então, é muito importante vocês aprenderem a cuidar do dinheiro que vocês ganham. Este é o pilar de finanças. E marketing e gestão. O que é que eu quero falar para vocês? Vocês repararam lá na pesquisa que grande parte das pessoas estão no mercado online? Então, hoje, o médico precisa estar no ambiente digital. Ele precisa saber usar suas redes sociais, ele precisa saber usar as ferramentas digitais, fazer o seu marketing para poder criar negócios digitais. E aqui, o mais importante aqui para vocês é o plano de negócios. E aqui já responde uma outra pergunta, né? Quais são os gastos iniciais na carreira médica? O plano de negócios é que vai responder isso aqui para vocês. O plano de negócios, ele é uma ferramenta que mostra para nós como vai ficar o nosso negócio antes desse negócio existir. Então, por exemplo, se vocês querem montar um consultório, uma clínica, ou ser sócios de alguém, olhem o plano de negócio. O plano de negócio vai dizer quais são os gastos iniciais, quais são as previsões de entradas de receita, como é que você vai qualificar seus funcionários, como é que você vai fazer seu marketing, qual público você vai atingir, tudo isso antes que o negócio exista. Porque depois que o consultório está montado, que a clínica já existe, que você já virou sócio da pessoa, fica muito difícil você aplicar as correções. Então, dentro do pilar de marketing e gestão, o que é que tem que ficar para vocês? Vocês têm que estar presentes no mercado online, porque é lá que as pessoas estão, né? E vocês viram muito isso aí, quando eu mostrei lá as mudanças de hábito das pessoas. E façam sempre o plano de negócios para vocês saberem os custos iniciais de vocês, para vocês saberem se aquilo que vocês querem fazer é viável ou não. Do terceiro pilar, que é o empreendedorismo e inovação, o que eu quero dizer para vocês? Aprendam a criar negócios, tá? É muito comum as pessoas me perguntarem assim, doutor Francinaldo, como é que está o mercado de trabalho para o neurocirurgião? A pergunta que não é como é que está o mercado de trabalho, é qual mercado de trabalho vocês irão construir para vocês. E aqui existe uma estratégia para vocês aprenderem isso, chamada Estratégia do Oceano Azul. Isso é tema de um livro, da Kim Melbourne. Vale a pena vocês lerem. A Estratégia do Oceano Azul. Ela se baseia em você aprender a criar negócios. Então, eu, Francinaldo, não estou preocupado com o mercado de trabalho como ele está, porque eu crio o meu próprio mercado, tá? Grandes empresas fazem isso, Cirque du Soleil, Google, Facebook, Apple. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito típico na área da saúde, que é a rede de clínicas populares. Elas se baseiam na estratégia do Oceano Azul para criar novos mercados, novos negócios. Então, aprendam a criar negócios. Não sejam apenas
funcionários de quem cria negócios. O médico, ele é empreendedor por natureza. Ele é empresário, só que durante a faculdade ele não aprende isso. Então, esse pilar do empreendedorismo e da inovação é importantíssimo vocês desenvolverem para terem o mercado de trabalho que vocês quiserem. Aí vocês não vão estar preocupados em como o mercado está, né? E essa vai ser a preocupação dos concorrentes de vocês, não de vocês. E dentro da inovação, olhem que legal. Enquanto tem muita gente aí com medo da telemedicina, porque tem gente que acha que vai ser substituído, que o médico vai ser substituído pela telemedicina, já tem várias empresas criando tecnologias para exame físico à distância, né? Isso aqui, por exemplo, é um otoscópio à distância, um cardioscópio, um dermatoscópio, tá? Tudo à distância, em que o paciente, né, a pessoa fica com o dispositivo, isso são aplicativos, a maioria deles, ela grava o vídeo e manda para o médico à distância. Então, nós temos que ser os desenvolvedores dessa nova tecnologia, e não somente usuários, ou seja, a gente tem que inovar. Outra área que dá para vocês inovarem muito bem, prontuários eletrônicos. Hoje, os prontuários eletrônicos são péssimos para nós, porque eles não são desenvolvidos por médicos. Eles são desenvolvidos por profissionais de TI, que não conhecem nada de medicina. Agora, no momento que nós médicos assumirmos essa postura e começarmos a inovar dentro disso, nós vamos ter prontuários eletrônicos melhores. Então, eu convido vocês a saírem da zona de conforto, de só ficar estudando medicina e aprenderem a empreender, aprenderem a criar negócio. Aí vocês não vão se preocupar com uma série de preocupações que quem não sabe isso tem. Uma delas, por exemplo, é depender de plantão. Por fim, o nosso quarto pilar, vocês têm que aprender a serem produtivos na carreira de vocês. E como é que é isso, pessoal? Grande parte dos médicos hoje trabalha em 4 ou 5 empregos. Ou seja, não sobra tempo para nada, né? Isso dentro da área da neurologia, dentro da neurocirurgia, da cirurgia plástica e de outros vários. Então, como é que vai sobrar tempo para você cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar até da sua própria carreira se você gasta todo o seu tempo trabalhando para os outros? Aprendam a ser produtivo. E aqui eu quero mostrar para vocês a matriz de Eisenhower, é a que eu uso, tá? Mudou a minha vida essa matriz aqui depois que eu comecei a usá-la. Como que ela funciona? Nós dividimos as nossas tarefas do dia a dia em o que é importante e o que é urgente. O que é importante e urgente, nós fazemos e fazemos rápido. Por exemplo, assinar um contrato de negócios, né? Socorrer, né, um ente querido. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, o meu pai me liga, meu filho, eu estou com dor no peito, tá suando frio, sei lá, eu acho que ele está tendo um infarto. Isso é urgente, é importante, é meu pai e eu tenho que resolver logo, porque infarto mata, né? Então, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou cuidar dessa tarefa. Entretanto, existem tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Então, essas tarefas eu agendo para fazer em outro horário. Então, por exemplo, essa palestra aqui, eu fui comunicado semanas atrás, então ela era uma coisa importante para mim, por isso que eu estou aqui com vocês, mas ela não era urgente, então eu agendei para fazer no outro horário. Existem tarefas que são urgentes, mas que não são importantes para nós. Então, o que a gente faz? A gente delega, né? A gente paga, nem que seja pagar uma pessoa para fazer aquilo para nós. Por exemplo, reconhecer uma assinatura no cartório, pagar uma conta no banco, muitas vezes resolver um problema burocrático, né? Então, nós não vamos perder o nosso tempo fazendo isso. A gente paga uma pessoa, ela vai lá e faz. Por quê? Porque ela é urgente, mas não é importante. E existem as tarefas que não são urgentes e não são importantes. Essas a gente deleta da nossa vida. Não é para ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, tá? São coisas que não agregam valor para nós, são coisas que só nos consomem tempo, mas não tragam nada. Não trazem benefício nenhum. E vocês vão ver que a maioria das tarefas de vocês estarão em coisas que são importantes, mas não são urgentes, e outras que são urgentes, mas não são importantes. Se vocês gerenciarem o tempo de vocês assim, vocês conseguirão ser pessoas
produtivas, conseguirão fazer muito mais coisas em menos tempo. Tá bom? E esse é o nosso quarto pilar. Bom, para a gente concluir, então, a nossa apresentação, eu quero dizer para vocês que dos 20 médicos mais ricos do mundo, apenas um enriqueceu exercendo. Então, se vocês querem ter o mercado de trabalho que sempre sonharam, se vocês querem ter o sucesso na carreira de vocês, se vocês querem fazer a medicina que vocês sempre sonharam, aquelas que a gente aprende no livro, que a gente aprende com os nossos mestres, que a gente sempre sonhou em fazer, vocês terão que empreender. E para quem diz que empreender é difícil, eu digo para vocês que difícil é estudar muito, trabalhar a vida toda e no final da vida depender do INSS para pagar as contas, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aí a se posicionarem para terem o mercado de trabalho que sempre quiseram e contem comigo para ajudar. Esses aqui são os meus contatos, quem quiser anotar. Peço que me sigam lá no meu Instagram, tá? Francinaldo Gomes 2012. Eu tenho vários eventos lá que eu faço, lives toda semana, conteúdo, vídeos, tá? No YouTube também, eu tenho aula toda semana lá sobre gestão de carreira. No portal manadarica.com.br, lá vocês vão ter muito conteúdo sobre gestão e sucesso na carreira médica, inclusive de investimentos no Brasil e no exterior. Meu e-mail, frankgomes2012@gmail.com, e o meu telefone pessoal. Eu só tenho esse número. Quem quiser entrar em contato comigo para qualquer coisa, para tirar alguma dúvida, para ter mais informações, contem comigo, tá bom? Mais uma vez, parabéns aí ao Ramon e à Naila. Parabéns pelo Cobrem, e eu estou agora disponível para responder as perguntas. Doutor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela elucidação de uma maneira geral. É muito importante para a gente ter esse panorama, nós que vamos entrar no mercado de trabalho em breve. E tem uma frase na época do cursinho que eu me lembro muito, que era assim: se você acha a educação caro, experimente a ignorância. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente transpõe para a modernidade, para esse futuro muito próximo, a gente cai nessa problemática disso. Se você acha que é ruim inovar, tente não inovar, né? Não inovar. E aí você fica nessa celeuma, fica por baixo, o mercado vai lhe engolir. E é isso. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado por ter disponibilizado seus contatos. Eu quero só responder aqui duas perguntas, pode ser, Ramon? Coisa rápida. Pode ficar à vontade. No sistema de cooperativas médicas, se valem a pena, eu vou dizer para vocês, vale a pena se vocês forem os diretores da cooperativa, tá? Estou sendo bem sincero com vocês, tá? Pensem nisso. Hoje, a medicina no Brasil, ela vale a pena para quem é o empresário, não para quem está no frontline, né? Não para quem está na linha de frente, tá bom? Então, as cooperativas valem a pena para os diretores, não para os cooperados, tá? Para os cooperados, elas são péssimas. E a outra pergunta que me foi colocada, qual é a qualidade de vida do neurologista, do neurocirurgião, do psiquiatra? Bom, se você ficar só no exercício, sua qualidade de vida vai ser péssima. Você não vai dormir direito, você não vai se alimentar direito, você não vai ter lazer, você vai ser uma pessoa estressada, talvez vai infartar com 45, 50 anos, ou vai se separar da sua esposa ou do seu marido, não vai ver seu filho crescer e etc. Agora, se você começar a trabalhar desde já, para que você não dependa da medicina, aí você vai ter a qualidade de vida, você vai poder trabalhar por gosto, não por necessidade, você vai poder viajar quando você quiser, você vai poder, durante a semana, se não quiser ir trabalhar, você não vai, se quiser curtir o seu filho, enfim, você vai ter uma qualidade de vida muito boa, e vai viver mais, viu, pessoal? Isso é um dado que eu não mostrei para vocês aqui, mas a pessoa que é rica, ela vive em média 9 anos a mais do que quem não é, tá? Então, para nós, que somos médicos, que a gente sempre sonhou em fazer aquela medicina de livro, né, aquela que a gente aprende, a meu ver, a única forma de atingir esse objetivo é não depender financeiramente dela. Então, espero que todos vocês consigam ser médicos ricos, que consigam ter a sua independência financeira, que assim a gente consegue melhorar a medicina nesse Brasil. Obrigado aí mais uma vez. Tchau, tchau, doutor. Muito obrigado mais uma vez também. Um abraço. Tchau, tchau.